A proposta, portanto, da noite, analisando a obra Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela está dentro do bojo de uma série de livros que o espírito Joana de Ângeles escreveu entre 1989, portanto, final dos anos 80, e 2015. 20 livros, ela se debruçou sobre os conflitos, a necrose moral, os lepromas, as possibilidades iluminativas da criatura humana e começou a escrever o livro Jesus e a Atualidade, 1989. E terminou a série de 20 volumes em 2015 com Psicologia da Gratidão. Nesse período aí, a cada 2 anos, 3 ou 5, ela ia publicando uma obra que analisava um perfil, um quadro, um ângulo da criatura humana, tentando decifrar quem somos nós, pela ótica da psicologia junguiana, já que ela é adepta do pensamento de Carl Gustav Jung, o notável psicólogo suíço, nascido em Zurique. Ele foi discípulo de Sigmund Freud, pai da psicanálise, que é vienense, austríaco. Mas ele depois se separou do insigne mestre por discordar das teses, um tanto quanto ditatoriais, em que Sigmund Freud estruturou a sua psicanálise. O tormento do luto, a problemática da libido sexual, os conflitos, as castrações, mas vistas por uma ótica do berço ao túmulo, sem levar em consideração que o indivíduo antecede a fecundação e sucede a decomposição cadavérica. Ora, é uma psicanálise respeitável, a de Freud, mas ela é limitadora, porque procura as causas dos conflitos das criaturas humanas num período muito curto. O indivíduo viveu 70 anos. Então eu tenho que descobrir que o conflito que acompanha o indivíduo aos 60 até os 70, se ele for até os 70, nasceu na infância, uma mãe castradora, um pai negligente, um estupro, uma sevícia, um bulinamento sexual, qualquer coisa que tenha deixado uma marca para gerar aquele adulto com um complexo, com um conflito, com um trauma de qualquer natureza. Mas muitas vezes o indivíduo teve uma infância saudável, a família equilibrada, a presença de uma religião não dogmática, e aquela criança se desenvolveu muito bem, atravessou a adolescência tranquila, mas na mocidade começaram a aparecer os sintomas de determinados transtornos do humor e da afetividade. Não vai se encontrar isso nem na infância, nem na adolescência, porque elas não foram traumáticas. Para um psicanalista da corrente sem alma, ele vai ficar num conflito por não entender que aquela pessoa exibe aquele distúrbio sem ter uma causa que a provoque. Entretanto, na psicologia de Jung, que vai antes do berço e vai depois do sepulcro, poderemos entender que o indivíduo é agora o que se fez ontem. Será amanhã o que se faça agora. Portanto, a reencarnação passa a ser uma excelente ferramenta para elucidar, para equacionar o drama de bilhões de pessoas que trafegam na Terra apresentando as mais variadas síndromes, que hoje tem uma catalogação muito grande no CID, o Cadastro Internacional de Doença, ou até mesmo nas referências psiquiátricas, psicanalíticas, que se dilatam ao infinito, porque cada época apresenta uma problemática. A síndrome do ninho vazio, quando os filhos saem de casa, gerando nos pais conflito. A morte prematura, deixando uma saudade imorredora nos que ficam. A síndrome do pânico, a depressão,
o estresse, excesso de passado, depressão, excesso de futuro, ansiedade, excesso de presente, estresse. Aqui, ao final, você decide. A pessoa escolhe o que quer. Só tem esses 3 cardápios na loja. É pegar ou largar. Mas ninguém escapa de pegar um, pegar 2 ou pegar os 3 e viver conflitado, porque estamos numa época de grande pressão sobre os indivíduos, homens e mulheres, a agonia do trabalho, a subsistência material, as incógnitas do destino. Os que possuem filhos, como compreender que uma prole de 5 são tão diferentes, mas os 5 dedos da mão estão na mesma mão e são diferentes. Absolutamente distintos. Têm funções diferentes, a gente usa eles para funções diferentes no cotidiano. Mesmo os filhos gemelares, os gêmeos, e agora nasceu aqui no Brasil, sextuplos. Um casal teve 6, um já morreu. Um veio e voltou para casa. Os 5 aí estão se recuperando com possibilidade ampla de sobreviverem. Como compreender agora essas reencarnações múltiplas que nos últimos 40 anos aumentou muito no mundo? Há uma mulher que nasceu no Mali, um país da África, e engravidou de 11. Ela foi parir no Marrocos. E o povo do Marrocos deu toda a assistência e nasceram. Todos os 11 estão vivos. Então ela está no Guinness Book. Conclusão, à medida que nós fomos criando anovulatórios, é uma interpretação à luz da doutrina, não é opinião pessoal. À luz da doutrina espírita, à medida que nós fomos ampliando os anovulatórios, camisa de Vênus, a pílula anticoncepcional, o diafragma, a esterectomia na mulher, a vasectomia no homem, nós fomos fechando possibilidades procriativas na área da palingenesia, da reencarnação. O mundo espiritual percebeu. As portas da natalidade estão diminuindo. Minha avó teve 8 filhos. Minha mãe teve 5. Minha única irmã que desencarnou este ano em março, vítima de uma bactéria desconhecida, me deu-me 3 sobrinhos. Eu tenho irmãos que têm só 2 sobrinhos. A geração dos anos 90 para cá está preferindo um filho. É inegável. Qualquer estatística está demonstrando que a natalidade despencou, mas não a mortalidade. Os velhinhos e as velhinhas estão aí serelepes. 80, tudo dançando, tudo sambando, pulando carnaval. 90, tudo inteiro, trabalhando, escrevendo e corrigindo as deficiências naturais. Não enxerga bem, troca lente do olho, bota aparelho auditivo, coloca isso, aquilo lá e está vivendo bem. Hoje no Brasil, 76 para a mulher, 74 para o homem, expectativa segundo o IBGE. Portanto, daqui a mais 25, 30 anos, teremos os velhinhos e as velhinhas, todos com 100 anos, vivendo muito bem. Porque a gerontologia, a geriatria, corrigirá as deficiências naturais da máquina, substituindo peças. Tira o carburador, bota um novo, tira o chassi, coloca outro, faróis novos, e o carro vai sair da oficina recalchutado. E o velhinho vai marchar para 105, 110 com saúde. Mas quem vai segurar tanta gente aposentada? Que qualquer previdência pública ou privada prevê 4 pessoas na ativa para um aposentado. Se é 3, problema. Se é 2, desastre. E 1 por 1 é o caos. Então, a sociedade vai envelhecer com mais saúde e vai nascendo menos gente. Já somos 8 bilhões de pessoas. Então, isso é um salto extraordinário. Em 1900, 123 anos atrás, a Terra tinha 1 bilhão de pessoas. 123 anos depois, a gente colocou na Terra 7 bilhões de pessoas a mais. A gente só precisou de 123 anos para quintuplicar a massa de pessoas na Terra.
Então, como a natalidade vem caindo, o mundo espiritual encontrou uma alternativa. Chama os espíritos, reencarna em forma de quadrilha. Desça logo os 5, desce os 6, 7, 8. Que vai fechar a porta. Se vai fechar a porta, desce os 8. Ela vai pensar, e eles dois vão pensar que vai receber um só, e chega logo o time de futebol de salão completo. Do goleiro, 2 alas e 2 centroavantes. Até o society, já vai os 8. Se brincar, a do Mali recebeu o time completo. Do ponto esquerda até o goleiro, os 11. Ela só não recebeu os reservas. Então, o mundo espiritual, o homem fecha uma porta, Deus arromba a janela, né? E os filhos vão descendo em número, porque, segundo informações de Viana de Carvalho, espírito, Manuel Viana de Carvalho, no seu livro Atualidade do Pensamento Espírita, é um livro de 20 anos atrás, ele afirma que hoje a Terra tem em torno, na época ele afirmou, hoje talvez até seja mais, nós temos 21 bilhões de espíritos desencarnados em torno da Terra, com necessidades imediatas de reencarnação. Na Terra tem 8. E segundo os estudos do plano espiritual, diz Viana de Carvalho no mesmo livro já mencionado, a Terra está prevista para receber uma população de encarnados de 28 bilhões de pessoas. Já tem 8, falta 20 descerem. Então essa turma terá que descer. Seja no útero feminino ou em úteros mecânicos, que a ciência tende a evoluir para fazer pessoas serem gestadas em bacias ou em úteros artificiais, com todos os nutrientes para nascer, nós não sabemos o limite da ciência, esses espíritos deverão vir à Terra nesse período da transição e no pós-transição. Então, Joana, percebendo esse cenário da criatura humana que luta por acumular, por conservar, por guardar, que é uma atividade eminentemente materialista, porque o predomínio da cultura hoje na Terra é um predomínio materialista, todo o discurso social, discurso político, econômico é guarde, poupe, ganhe, tenha mais dinheiro, acumule, é o indivíduo ter. O curioso é que viemos à Terra, não trouxemos nada, vamos sair da Terra e não vamos levar nada, e no meio disso a gente briga pelo que não trouxe e mata pelo que não vai levar. É a compreensão, porque caixão de defunto não tem gaveta e mortalha de morto não tem bolso. Ninguém leva nada. Tudo que tenho fica, tudo que sou segue comigo. Comento isso com absoluta propriedade, porque entre os 15 aos 16 anos de idade, eu fui agente funerário. Trabalhei numa funerária de minha cidade durante 1 ano, vendendo caixão de defunto de porta em porta, com mostruário. E como não tinha salário, eu vivia de comissão, eu tinha que criar uma maneira de vender caixão, a prazo. Criei o slogan, caixão a prazo, morte à vista. Foi um sucesso total. Durante 1 ano vendi caixão e, posso dizer, nunca tive uma reclamação de um cliente. É um produto que é tira e queda. Vendeu, está bem satisfeito. O cliente nunca voltou para reclamar do caixote. Portanto, a gente não leva. Então, essa criatura humana, homens e mulheres, sempre falar aqui no coletivo, essa criatura humana precisa de uma psicologia mais avançada que supere o modelo materialista, o modelo sem alma, respeitável em alguns pontos, mas paralisado, engessado em uma fronteira que não admite nada além da cartilagem material. Nós precisamos de uma psicologia que investigasse, que investigue a criatura humana na sua realidade profunda. Houve tentativas, se alguém examinar o pensamento de Sri Aurobindo, o notável indiano, criador de uma psicologia muito profunda para o Ocidente, Aurobindo tentou equacionar a criatura. Eu mandei comprar alguns livros, examinei, mas os livros dele têm 900 páginas, é preciso ler com muita calma.
E aí não deu tempo de encerrar todos os livros de Aurobindo para ver até onde vai a percepção do venerando mestre. Se eu recordar também mestres indianos, Paramahansa Yogananda, o mestre que abandonou a Índia e veio para os Estados Unidos, na Califórnia, em Encinitas, por volta de 1920, e desencarnou em 1952. Paramahansa Yogananda deixou uma cultura da Kri Yoga, que ele se dedicava, extraordinária e comoveu milhares de americanos. Nos anos 20, 30, 40, os auditórios onde ele falava em todos os Estados Unidos eram lotados, saía gente pelo ladrão, de tanta gente para ouvir uma mensagem num período em que a cultura americana estava mergulhada no mais profundo materialismo entre guerras. Fim da Primeira Guerra, 14 e 18, e início da Segunda Guerra, 39 e 45. Ele estava naquele período ali, ensinando o desprendimento de tudo. Ele que não tinha absolutamente nada e elaborou a criação de uma instituição até hoje, né? De modo a divulgar o seu pensamento, e o seu principal livro é esse, que é Autobiografia de um Yogi. Não é um livro, aquele é um best-seller, quem o lê nunca mais é a mesma pessoa. Já voltei aquele livro 5 vezes, e de capa a capa parece que tem página colada. Eu tenho a sensação que não li aquela página, e é um ensinamento extraordinário, nada a ver com o espiritismo. Grandes pensadores, psicólogos que pontificaram da Segunda Guerra Mundial para cá, Viktor Frankl, com o pensamento da psicologia, né, voltada para a logoterapia. Ele que passou pela escravidão ou pela subjugação dentro de um campo nazista e sobreviveu para contar sua história e ressignificar tantas existências com o seu memorável livro em que ele aborda a sua vivência no campo e o número que ele tinha, porque ele não era mais pessoa ali dentro, ele era um número, ele não era um código binário. Hannah Wolff, a notável psicóloga alemã que escreveu uma obra sobre Jesus comovedora, não sei nem se ela está mais encarnada, porque na época que travei contato com a literatura dela, ela já era nonagenária. A uma altura dessa do campeonato, ela deve estar ou centenária ou já residindo nas fronteiras mais sutis do plano espiritual. Deixou uma psicologia notável, abordando o pensamento de Jesus para o homem ocidental. E tantos outros que pontificaram, e eu tenho que destacar Joana de Ângeles, com a psicologia dela, que hoje é adotada em 6 universidades do Brasil, com outro nome, Psicologia e Espiritualidade, ou Ciência e Espiritualidade. Porque se entrar psicologia de Joana de Ângeles ou espiritismo, a academia tende a frear, porque laica tem dificuldade de aceitar um pensamento religioso. Isso é uma outra discussão. O espiritismo não é religião, o espiritismo é a ciência filosófica, é uma filosofia científica de consequências morais, éticas, comportamentais. Não tem nada a ver com religião. Nosso pensamento não é religioso no sentido tradicional. Nós não temos dogma, sacramento, hóstia, vinho, papado, sacerdócio, rituais. Sob esse ponto de vista, não temos nichos, não adoramos imagens, não há idolatria. Sob o ponto de vista da palavra religare, de onde vem religião, somos, porque é a tentativa de religar a criatura ao Criador. Então, desse ponto de vista, o somos. Mas Kardec foi taxativo na Sociedade Espírita de Paris, no discurso de 1866. O Espiritismo não é religião. Kardec estava querendo separar desse convencionalismo das doutrinas religiosas, que marcaram e marcam até hoje a Terra e nosso país também. Onde a gente observa que em cada rua das nossas cidades a gente encontra, pelo mirante psicológico, 4 estabelecimentos que denotam as nossas buscas. Um bar, uma lotérica, uma igreja e uma farmácia. Quase toda a rua tem isso. Tô doente, vou para a farmácia e transformo o balconista em farmacêutico. Ô amigo, estou com uma enxaqueca terrível, o que é que você tem aí para dor de cabeça?
Ele está acostumado a vender o mesmo medicamento para todo mundo. Isso aqui é ótimo, é tiro e queda. Tomou, vai embora. O balconista, o funcionário vira farmacêutico, porque nós somos o país da automedicação. Todo mundo é médico. Juiz, promotor e também técnico de futebol. Todo mundo sabe de tudo. Não resolvi meu problema na farmácia, procuro a igreja e pago alguma coisa, uma espórtula, pedindo que o líder da igreja resolva meus problemas. É o fenômeno da terceirização. Eu lhe pago para você resolver esse karma. Aí, o líder que pegue o meu problema e leve para lá. Se a igreja não resolver, aí eu corro para a lotérica e aposto na sorte em vez do trabalho. Se isso não resolver, aí eu vou para o bar, desce uma, desce duas e vou para casa bêbado. Aí eu esqueço momentaneamente o problema. Se vier depois a ressaca, engolve para dentro. Ou então mais cachaça, curo a ressaca com outra cachaçada. Então, nessas fugas psicológicas, Joana foca para demonstrar como nós temos mecanismos de fuga da nossa realidade. Porque no processo antropossócio-psicológico da nossa evolução, que é muito complexo, nós bebemos muito filosofia, mitologia, e esses conceitos foram ficando enraizados a ponto de nós irmos negando a nossa realidade. A própria religião tradicional no Ocidente especificamente, ela não aprofundou os conceitos sobre a morte, gerou mistério. Mas o que é a morte? Se perguntado a um sacerdote, ele vai dizer, isso é um mistério. Para onde iremos depois da morte? Meu filho, isso é uma coisa insondável, só Deus sabe. Para alguns, ele passa o que ele aprendeu na teologia, no curso de teologia. Ah, meu filho, se você é uma pessoa boa, arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus, você vai para o céu. E se eu for mau, vil, criminoso, você vai para o inferno. Onde é o céu? Em cima. Onde é o inferno? Embaixo. O problema é que a cada 12 horas a terra gira, os anjos passam a temporada no inferno, queimando as asas, e o capeta passa uma temporada no céu. A terra fosse parada, está tudo bem, mas quando ela gira, os inquilinos mudam de apartamento. Tem que ver isso aí. Aí na Idade Média, para contentar a classe que surgia burguesa, que tinha dinheiro, se criou o purgatório, um lugar de transição. Você, antes de morrer, pede perdão a um sacerdote de seus pecados e deixa seus bens para a missa de corpo presente, missa de 7º dia, de 30º dia, de 1º ano. E essas missas, em sua intenção, libertam você do purgatório, que é uma área de transição, e você de lá recebe o carimbo do seu passaporte, sai do purgatório e vai para o céu. Martinho Lutero se insurgiu contra o purgatório porque não tem base bíblica. Ele era um oportunismo teológico para chamar para si a classe burguesa que tinha dinheiro, do qual Roma precisava desse dinheiro para construir a sua opulência do Vaticano. Isso é história, eu sou professor de história há mais de quase 40 anos, mas fiquei 28 anos em sala de aula. Não estou trazendo aqui história, estou trazendo história com H. Isso é história. Aí se criou o purgatório. Só que tem um problema. E as crianças? E os loucos? E os índios? Têm características em comum. O louco não sabe o que faz. O índio morava nas terras recém-descobertas, a América. Religião deles. Nem conheciam a Europa, portanto não eram cristãos, nem católicos. E a criança morre em tenra idade. Ora, a criança morrendo em tenra idade, não fez o bem, não tem mérito, não pode ir para o céu. Não fez o mal, não tem demérito, não vai para o inferno. Não é adulto, não pode deixar dinheiro para pagar a própria remissão no além, não vai para o purgatório. Aí se criou o limbo. Se passou a ter na teologia tradicional 4 estados: céu, inferno, purgatório e limbo. E nisso nós acreditávamos, porque nós viemos de lá dessa cultura pela reencarnação. Estávamos lá e bebemos que essa era a crença para onde a gente ia. Meu filho morreu depois do parto, está no limbo.
Então, o que é o limbo? É a mistura de FUNAI, orfanato, cheio de criança, e manicômio, cheio de maluco. Você vê que não é uma coisa muito agradável o limbo, né? Aí, há pouco mais de 10 anos atrás, Bento XVI, o chefe da igreja, que só ficou 6 anos no pontificado da Igreja Romana, ele renunciou. Bento XVI encarregou uma comissão do Vaticano de examinar esses 4 estados pós-morte e apresentar a ele um relatório. E os cardeais que apresentaram o relatório maçudo afirmaram que o Papa poderia tirar da teologia católica o limbo, mantendo céu e inferno, porque o purgatório é a terra mesma. Nós estamos no purgatório. Não estamos. Aí Bento XVI assinou um decreto papal retirando o limbo da teologia católica romana. Foi a primeira vez que eu vi um decreto na terra fechar uma instância no além. Não sei a natureza jurídica, se é decreto-lei ou medida provisória. Ainda está em estudos. Aguardemos. Mas fechou. Ele já está lá examinando se funcionou ou não o decreto dele. Nós estamos aqui no purgatório buscando outros estágios, enfrentando os desafios que não são externos. Os desafios agora, pela nova percepção, são internos. Eu preciso fazer a investigação de mim mesmo, como disse o cantor e compositor mineiro Vanderly, na sua belíssima música Aonde Deus Possa Me Ouvir. Eu gostaria de viajar para o interior do meu interior. Ele não quer ir nem para a capital dele. Ele quer ir para o interior do interior dele. Como a imagem do poeta, do cancioneiro, é profunda. É uma música de letra e de melodia belíssima, e ele partiu muito cedo, com 51 anos de idade, vítima de um infarto fulminante, quando estava numa sauna em Belo Horizonte. Portanto, fazer a viagem para dentro é o autodescobrimento, o investimento que a proposta espírita apresenta no Livro dos Espíritos, base da nossa doutrina. Desse livro nasceram os outros 4. De cada parte do Livro dos Espíritos brotou o Livro dos Médiuns, brotou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Um só livro pariu 4 filhos, gerando o que a gente chama do Pentateuco Kardeciano, os 5 livros. Portanto, Joana se valeu de um livro que o ano que vem vai completar 160 anos. O ano que vem, o Evangelho segundo o Espiritismo será o livro do ano. Completando 160 anos, o que vai haver de jornadas, semanas espíritas, seminários, congressos, discutindo isso, porque é oportuno, porque nunca houve tanta necessidade de volver aos dias inolvidáveis do Evangelho como estes que estamos atravessando, onde o Evangelho é lido e crido, mas não vivido. As principais guerras, aliás, a ONU tem esses dados, a Terra já teve em torno de 30 mil guerras, desde que a gente se entende por gente na Terra. 30 mil guerras. 99% dessas guerras foram de origem religiosa. Se matou em nome de Deus. Estamos vendo agora esse conflito. Qual é a pano de fundo? É religião. Ou seja, Alá pelejando contra Deus ou contra Moisés. E por isso as pessoas se armam. E se armaram de uma maneira tal que pegou Israel de surpresa. Um país que tem armas nucleares, o domo de ferro, praticamente um domo que protege o país e intercepta mísseis, mas foi pego de surpresa, tamanha a precisão do ataque do outro grupo. Não entra no mérito, quem está certo, quem está errado. Não é objeto aqui. É o que a gente pega pela imprensa divulgando. E está aí a quantidade imensa, mais de 2 mil mortos até agora. Qual é o pano de fundo? É a religião. É o Deus que eu acredito tem que dobrar você. Se você não aceitar o Deus que eu acredito, eu lhe dobro na espada. O outro lado está dizendo a mesma coisa. Se você também não aceitar o meu, eu lhe mato. Mas é essa a proposta? Não. Então é sinal de que nós não entendemos, ou muita gente não entendeu a religião.
Deveria ser uma ferramenta para abrandamento da natureza belicosa da criatura humana. Tornou-se ferramenta que convida o indivíduo a ter motivação para matar quem não concorda com ele. O espírito Amélia Augusta Sacramento Rodrigues, a poetisa, escritora, tradutora, professora, desencarnada em 1926, nasceu em Santo Amaro, terra do clã Veloso, Maria Bethânia e Caetano. Depois foi para Salvador, emérita professora, católica, apostólica romana. Ao desencarnar, foi convidada por Joana de Andes a integrar a equipe dela. E passou a inspirar o médium Divaldo Franco nos anos 47, primeira palestra, até a década de 60. Inspirava. Como as palestras dele eram muito inspiradas, muito vívidas, mais tarde alguém pediu a ela que tornasse essas palestras páginas. E ela traduziu pela psicografia, hoje o que a gente considera um verdadeiro best-seller. 10 livros de Amélia Rodrigues, quem tem 13 é Manuel Filomeno de Miranda. 10 livros de Amélia Rodrigues, todas retratando o Evangelho. Passagens conhecidas e passagens desconhecidas da vida do mestre. Portanto, Amélia Rodrigues diz no prefácio do seu livro Quando Voltar a Primavera, que em 3.500 anos de história, ela está tomando por base um tempo recente, porque de Jesus para cá são 2.000 anos. Ela só voltou mais 1.500, ela pegou então de Moisés para cá. De Moisés até esses dias para cá, 3.500 anos. Nós só tivemos aproximadamente 150 anos de paz. 3.350 anos de guerra. Então nós somos uma raça profundamente violenta. Resolvemos tudo na bala, no canhão, na baioneta, no míssil, na granada, na metralhadora, AR-15, 12, Kalashnikov, AK-47. Se brincar, até baladeira serve. Badog, atiradeira, atiro-pedra, caco de telha, banda de tijolo. Eu quero diminuir a resistência do outro. Então, nós não gastamos muito tempo e muito fosfato para fazer plataformas onde as pessoas possam dialogar. Fóruns de debates, encontros de pacificação, chancelaria, diplomacia, não. A gente parte logo para a mobilização dos canhões, das armas e vamos tentar resolver as diferenças com o país vizinho. Tem sido assim ao longo da história. Só no século XX tivemos duas guerras, 14 e 18, Primeira Guerra Mundial matou 30 milhões de pessoas, a segunda de 39 a 45 mais 70. Em duas guerras nós ceifamos da terra 100 milhões de pessoas. Fora os mutilados, as viúvas, os órfãos que ficaram aí pranteando. Sem brincadeira, nos valemos de artefatos nucleares, Hiroshima e Nagasaki. E nesse momento, pelo menos 14 países na Terra têm artefatos nucleares. Está todos eles, os presidentes, com o dedo no botão. Dizendo para o outro, não brinque comigo não, viu? Não brinque não, eu aperto aqui, sai o foguete e estoura lá. O outro diz, eu também tenho, minha maleta é mais poderosa que a sua. É o discurso que houve a troca de amabilidades entre Trump e Kim Jong da Coreia do Norte. O que é que o presidente americano na época disse para o rapazinho lá, o menino maluquinho da Coreia, né? Disse para lá, no encontro que teve com ele, a minha maleta é mais poderosa do que a sua. Óbvio, nem se compara. Os americanos podem varrer a Coreia do Norte do mapa em questões de minutos. Ele pode ter, e ele tem artefatos nucleares, o outro. Mas não se compara ao poderio militar americano. A formiga querendo desafiar o elefante. O elefante baixa a patada e a tanajura vira pó. Portanto, nós resolvemos isso. Por quê? Porque a ausência do estudo do Evangelho, a percepção dessa mensagem
pacificadora e pacífica que o Mestre trouxe. Não se vê em toda a trajetória do Cristo qualquer movimento tendente a agredir o outro que pensa diferente. Nós, se pudéssemos imaginar como seria a Terra se todo mundo pensasse da mesma maneira, mas seria um caos, você não encontrar ninguém pensando diferente de você, todo mundo usando a mesma roupa, dizendo a mesma coisa, seguindo o mesmo... Todo mundo seria um replicante. A Terra é boa por causa das diferenças, as convivências. O outro tem algo que me falta. Eu tenho algo que ao outro falta. Na conversa, a gente se complementa. Essa é a ideia. E a religião propõe que os indivíduos dialoguem mesmo com diferença, mas infelizmente nós temos no Brasil, dia 21 de janeiro, Dia Nacional de Luta contra a Intolerância Religiosa. Decreto federal, projeto de lei do deputado Daniel Oliveira da Bahia. Mas de onde vem esse decreto que agora é federal, lei nacional? Vem de Salvador, onde antes foi promulgada uma lei municipal em Salvador, Dia Municipal de Luta contra a Intolerância Religiosa, por causa da morte de Mãe Gilda, Gildásia dos Santos e Alorixá do terreiro Opó Afunjá. O terreiro dela foi atacado por evangélicos. Evangélicos. Se a pessoa se intitula evangélico, o que é que ela está querendo dizer? Eu sigo a diretriz do evangelho. Foi lá, atacou o terreiro. Ela estava fazendo o culto dela. Ela recuou com as médias, as meninas que trabalhavam com ela, as moças. Ela recuou para o fundo, eles destruíram tudo. Quebraram os cultos, tocaram fogo, disseram palavra de ordem. Sabe que é coisa de Satanás? Queima, destrói. Atacaram tudo, deixaram ela traumatizada. Dias depois, ela cardíaca adoeceu, 30 dias numa UTI, morreu. A filha dela foi alçada ao posto do lugar da mãe, era filha de santo também, Jaciara, entrou com ação na justiça contra a igreja e conseguiu uma indenização e um direito de resposta num jornal evangélico, lido diariamente por 2.500.000 evangélicos de uma certa denominação religiosa muito presente no Brasil. Mas Judásia está no além. Não tem indenização de 1 bilhão ou de 1 trilhão que traga uma pessoa que morreu depois de um trauma. Aí nasceu a lei municipal, que depois o deputado, que eu mencionei, transformou em lei federal. Se temos, é porque há intolerância. Mas por que intolerância se a arte da religião é da arte da convivência? É isso que Joana explora nos 30 capítulos do livro, em que ela faz uma análise das páginas dulçurosas e afáveis do Evangelho segundo o Espiritismo. Obra que Kardec lançou em 1864, com o título provisório de Imitação do Evangelho. E depois Paul Pierre Didier, o seu livreiro, sugeriu que ele colocasse o título, a titulação, O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho nosso tem, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 29 capítulos e Joana escreveu 30, tirando trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e da Boa Nova para fazer comentários demonstrando a necessidade de haver um aprofundamento do indivíduo acerca da religiosidade, que é mais importante do que religião. Espiritualidade é mais importante do que espiritismo e até mesmo espiritualismo. Espiritualidade é um estado íntimo. Certamente que nós precisamos ainda das religiões, porque elas são alimentos da alma. E o que é que deriva disso aí? Deriva que no nosso movimento espírita nós temos muita gente, mas a maioria não é espírita não. É simpatizante, é admirador. Nesse instante a mansão lá está cheia de gente. Se a gente fizer lá uma enquete só com o braço levantado aqui. Quem é católico? Está cheio de católico lá assistindo. A doutrinária nesse momento com Divaldo e Teresa Camasmia. Eles são admiradores de quem? Não é da doutrina,
é de Divaldo. Eles são admiradores de Divaldo. Eles vão pela facúndia, pelo jogo de raciocínio, pela beleza com que Divaldo fala dos assuntos da doutrina e dos assuntos do cotidiano. Conheço vários, frequentam lá a mansão, nunca fizeram profissão de fé espírita, não militam em instituições, frequentam a mansão. E há pessoas, não é crítica, é análise. Há pessoas que quando sabem que não é Divaldo, vão embora. Teve um dia lá, eu estava subindo, quem conhece lá, aquele asfalto, subindo a ladeira em direção ao cenáculo, lá vem o filho de Divaldo, Otaviano, que a gente chama Tatá carinhosamente. Tatá veio descendo e olhando para mim, não gostei do olhar de Tatá. Marcel, que bom lhe ver. De Tatá, você está escondendo alguma surpresa, né? Divaldo ligou de Guarulhos, está preso no aeroporto de Guarulhos, era a época do apagão aéreo. O voo dele só é 11 da noite, vai chegar aqui meia-noite. Ele disse, mas não era 5 da tarde, Tatá? Ele está preso, apagão aéreo, sem avião. Ele disse, o que é que você quer dizer com isso? Ele ligou de lá, Otaviano, o primeiro que subir a ladeira, pegue. Ele disse, você de volta pensando que eu sou cobaia? Ele disse que eu pegasse o primeiro, você é o primeiro, são 7 horas da noite. Então, portanto, 8 horas faça a palestra no lugar dele. A casa foi enchendo, 8 horas estava entupida. Mas ele chega às 7 para autografar. Aí eu observei a psicologia das pessoas. O povo vai chegando, 7 horas, o centro é aberto, o povo começa a entrar no caminho da redenção, e fica aquele comentário, nossa, 7h10, Divaldo não está aí ainda autografando, nossa, 7h20, hoje ele tardou. Eu lá atrás, ouvindo os cochichos. Aí alguém dizia, eu acho que ele nem vem, ele costuma chegar às 7 horas, não são 7h30, Divaldo não está aqui, olha a fila ali querendo o autógrafo dele, e eu lá atrás, ouvidos de tuberculoso, captando tudo, né? Verdadeiro antena paranormal. Aí quando deu 7:55, passou Adilton Costa, vamos Marcel, para mesa para compor, vamos. Quando eu passei, aí alguém disse assim, esse rapaz é que vai falar. Não fico não. Pegou a chave do carro e desceu. Eu vi várias pessoas indo embora. Não as critico, eu acho que o remédio de marca é melhor do que o genérico. Tranquilamente, eu não tenho uma pretensão nenhuma de substituir o venerando mestre que está falando nesse momento, de jeito nenhum. Fui lá e dei meu recado, como sabia qual o tema. Aí ele deixou livre, pois não, falei, escolhi um tema na hora, pedi a inspiração do alto, me socorram aí. E falei. Muita gente foi embora, 8 horas, 8h05, 8h10, quando percebeu que não era Divaldo. São pessoas que são admiradoras dele, pessoas nobres, dignas, mas ainda não entenderam a beleza da doutrina, a profundidade do Espiritismo, porque o Espiritismo é uma doutrina complexa, não é complicada, complexa. Ciência, filosofia com consequências éticas. Eu quero uma doutrina que seja simplesmente religiosa. Eu compareço, recebo uma bênção, deixo uma espórtula ali, algum valor, alguém faz um sinal em cima de meu corpo e eu vou para casa com a alma purificada. Simples, assim. Aí a pessoa vem, o discurso é de responsabilidade, de assumir o próprio destino, de conduzir a própria existência, de tomar conta da língua, trancar ela na boca e fechar os dentes para não dizer bobagem, né? Pensar antes de agir, não reagir, porque quem reage é animal, nós estamos na fase hominal, a criatura humana age, o animal reage. Em vez de devolver o mal recebido, o indivíduo pisa no meu pé, eu olho para a pessoa e digo, você não está sentindo que debaixo do seu pé tem uma coisa molinha? Estou, é meu pé. Você está pisando no meu pé. Aí, claro que a gente dá vontade de torcer o pescoço à luz do Evangelho, né? De matar a pessoa sob as orientações da Boa Nova, de dizer uma palavra assim mais dura, mas à luz da boa vontade, né? Uma coisa assim suave, né? Dar um tiro na testa da pessoa, assim, com muito amor, com muita amorosidade, mas a gente lembra das consequências. É isso que começa a pesar, porque o Espiritismo começa a mexer com a matéria-prima do espírito, a consciência.
E depois que mexe, o espírito nunca mais é o mesmo. Ele dilata a percepção. E aí o indivíduo nunca mais volta a ser o que era. Eu confesso aqui perante os irmãos de Cascavel. Depois que eu conheci o Espiritismo há 43 anos, eu nunca mais pude pecar em paz. Não tive mais chance. Porque passou a atormentar minha cabeça. Tem momentos que eu faço minhas reflexões a sós e digo, o Espiritismo não é o consolador prometido. O Espiritismo é o perturbador prometido. Porque depois que eu conheci, eu só vivo no tormento. Não posso repousar, porque quando deito, a consciência diz, que fazes aí deitado na rede? Repousando. E Jesus trabalhando, levanta-te, bicho preguiça. Vai fazer alguma coisa, lavar um prato, cozer uma roupa, pegar uma vassoura, se não puder voar, pelo menos varrer. Aí eu tenho que ir, porque eu recordo que o Cristo está trabalhando e eu estou paralisado. Aí é uma doutrina de constante trabalho, a gente só repousa o estritamente necessário. Ainda tem uma lógica de Humberto de Campos. Para o mau servidor, existem poucas possibilidades de descanso. E é verdade. A gente tem, tá aí o Divaldo, 96 anos, na fadiga, mas não para. Aquele homem é imparável, nem sei se o verbete existe. Imparável. Quando a gente pensa que ele vai capotar, o homem ressurge das cinzas e está lá atuando, conversando, autografando durante 1 hora, mais 1 hora de palestra, depois atende as últimas pessoas, depois vai para casa. Amanhã está inteiro, dormindo cada vez menos por causa das dores, da dificuldade, das viroses que ele pega periodicamente e da falta de energia. Mas, quer dizer, Chico, quando se olhar, Chico entrar pela madrugada atendendo aquele povo, e 5 da manhã o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo e o Grupo Espírita da Prece em Uberaba está aberto com o Chico atendendo o povo de ontem. Mas começou a reunião ontem, 6 da tarde. É 6 da manhã e Chico está lá atendendo o povo em cima. E Chico sem ir a um sanitário, sem comer, sem repousar e sorrindo para todo mundo. Era o habitual dele no auge da saúde, não fez isso mais nos últimos anos de vida, porque não era permitido mais. Mas naqueles anos 60, 70, Chico fazia isso e fazia sorrindo. E ninguém perguntava, será que esse homem não quer ir a um sanitário, esvaziar uma bexiga? Será que esse homem não quer ir a uma cozinha tomar um gole de café ou de chá? Ninguém pensava nisso, é o povo em cima. E Chico dando ternura, acolhimento, amor às legiões que passaram por Uberaba. Milhões de pessoas ele atendeu presencialmente. E nunca reclamou. Mas o que é que está dentro dele? A mensagem de Jesus que o tocou profundamente a ponto dele crucificar-se com Jesus na cruz das renúncias. Então, Joana enfatiza isso. Sim, ela coloca lá que nós temos adversários cruéis na alma. Os adversários não estão fora. É isso que o livro é grandioso. Boa parte das pessoas imagina sempre o adversário fora. O capeta, o outro, o Estado, a polícia, a justiça que me persegue, o vizinho. Agora os inimigos têm nome, sobrenome, CPF e RG. Vamos a eles? Usura, invigilância, egoísmo, orgulho, vaidade, presunção, prepotência, arrogância. Esses são os verdugos, não estão fora, estão dentro da alma. E entraram porque a gente permitiu, e se alimentam porque todo dia a gente dá ração. Por isso que eles estão bem nutridos. Estão lá dentro. Tirá-los não é fácil. É o esforço que a proposta cristã apresenta da autoiluminação, do autodescobrimento, do autoconhecimento, da autorrevelação, em que em vez de eu buscar conhecer o outro, agora eu vou me conhecer, fazer a viagem para dentro, descobrir porque é que eu reajo. O outro me ataca e eu vou fazer uma reação. Já comentei em outro lugar, mas trago aqui só para título de exemplo. Eu vinha de São Luís do Maranhão para Salvador, escala em Brasília. Vou para Brasília, quando chegou em Brasília um temporal violento na capital. O piloto prudentemente desviou para Goiânia, em Goiás. Ficamos 1 hora no aeroporto, dentro do avião.
Amainada a tempestade de verão, levantamos voo Brasília. 10 horas da noite de um domingo. Quando abriu a porta, estouro da boiada. Todo mundo que estava no avião comigo saiu desesperado, correndo atrás de suas conexões. Mas eu vi aquele corredor, aquele povo praticamente búfalo, todo mundo correndo, desespero. Gente para Curitiba, para aqui, para Porto Alegre, muita gente para as capitais do Nordeste, ninguém para o Norte, o extremo Norte, mas para São Paulo e para o Rio de Janeiro, Sul e Nordeste. Eu fui o último a sair do avião. Peguei minha mochila, botei nas costas, olhei o horário, 10 horas. Estou numa boa, estava incorporado por Dorival Caymmi. E quem tem Dorival Caymmi na alma se movimenta em 3 velocidades, devagar, bem devagar e quase parando. Então, tranquilamente, fui o último a sair do avião, minha malinha, e fui assoviando pelo corredor. Quando cheguei lá, está todo mundo crucificando a funcionária da companhia aérea. Moça, Curitiba, eu tenho que ir para lá, tem um curso amanhã no Senai. Eu sei, senhora. A senhora vai agora para o hotel Carlton, se recolher, dormir. E amanhã às 10 horas a senhora vai para Curitiba. Mas eu não posso. A senhora vai perder esse curso amanhã. Não tem mais voo. Hoje à noite só tem Macapá e Roraima. E eu sei que nenhum de vocês vai para o norte. O senhor vai para onde? Porto Alegre, amanhã às 11 horas. O senhor Curitiba, amanhã às 9h30. O senhor Aracaju, Maceió, tal cidade, João Pessoa, Recife, amanhã 11 horas. Aí começaram a filmar a moça, palavrões, xingaram a mãe da moça, xingaram ela, as 4 últimas reencarnações dela xingaram e atacaram a empresa. E um começou a filmar e ela disse, desligue. A empresa o senhor pode filmar, a mim eu não consigo. Se o senhor botar isso em rede social, eu processo o senhor, porque eu sou privada. A senhor não me filme, apague isso aí, senão eu não lhe atendo. Eu encostei no canto e disse, nossa, a moça joga duro. Talvez seja baiana, não sei. Está ali jogando duro. Atendeu um, despachou todo mundo, as vans foram chegando, todo mundo para o hotel Carlton, 5 estrelas de Brasília. O último, eu, lá na parede, só aquela coisinha fina, pendurada, parecendo vara de tiracaju. Ela me olhou lá, e o senhor? Eu digo, Salvador, minha irmã. Se tiver vaga, eu vou para Salvador. Se não tiver, eu vou para o Carlton. Não fumo, mas eu vou para o Carlton. Entro naquela van. Todo baiano é assim, eu digo, é pior do que eu, mais calmo do que eu. Ela entra naquela van ali. Fui, peguei minha chave, 18º andar, entrei num apartamento que era um luxo. Olhei aquilo, tudo limpo, tudo maravilhoso. Peguei o telefone, liguei para a autoridade do judiciário que trabalha, que é um desembargador, e disse, chefe, eu só saio amanhã de Brasília, segunda-feira, às 10 horas, só chego 12h30 em Salvador, 12h30. Pegar a bagagem, sair do aeroporto, ir para casa, botar paletó e gravata, ir para o TJ, eu vou chegar 2h30 da tarde. O que é que o senhor me diz? Não, Marcelo, ele é espírita também, graças a Deus. Chegue aqui, vá almoçar e vá para casa. Não precisa trabalhar amanhã. Terça-feira a gente conversa. Eu desliguei o telefone e... Uau! Beleza! Amanhã dá para assistir sessão da tarde, vale a pena ver de novo. Não manda na chuva! Mas o problema não é esse, eu fiquei pensando, aquela pobre funcionária de terra, não sabe dirigir um avião, não sabe abastecer um avião. Ela atende no guichê. Atacá-la ia fazer você chegar ao seu destino? Não. Todo mundo ali tinha religião? Presumo que sim. Pessoas profissionais, haviam profissionais dos mais variados, presumo também pessoas bem vestidas, que têm uma dignidade social, mas perderam a cabeça por causa da chuva. Então a culpa é de São Pedro. Critique São Pedro, que é o Senhor que abre a torneira e esquece. E deixa alagar certo local. A moça não poderia fazer nada, não tinha voo.
Tinha, mas não era para onde eu pretendo ir. Ele não ia passar para Salvador, disse, abre a porta, joga Marcel, vamos para o Amapá. Não dá, não é assim que funciona. Então, muitas vezes, o brilho da religião desaparece quando nós nos deixamos tragar pelo ego. Aí o ego sobreleva sobre a frente do self, o espírito imortal, e o indivíduo torna-se agressivo, violento. Como ser uma pessoa dócil na instituição religiosa e um trovão em casa? Muita gente exibe exatamente isso. Chega no templo religioso, oi, como vai? Amigo, irmão, querido. Tá? Distribui afago, beijinho com todos os companheiros de ideal. Chegou em casa, encontrou alguma coisa fora do lugar, vira um minotauro no labirinto. Vou comer o primeiro que encontrar pela frente, vou devorar, monstro. Mas o que é que aprendeu na sede religiosa? Não, está aprendendo só o conteúdo verbalista, filosófico, teológico. Portanto, quando a gente contempla o Espiritismo, vê uma ferramenta de aperfeiçoamento intelecto-moral da criatura. Primeiro, o Espiritismo é um repositório de cultura. Entrei na biblioteca aí, livraria, biblioteca ali. O acervo de livros é impressionante. Então, ninguém pode reclamar de que não tenha o que ler. Tem até demais. O Brasil hoje tem 8.000 títulos em língua portuguesa de livros considerados espíritas. 8.000. Isso dá para uma reencarnação inteira. Para leitor nenhum botar defeito. Então, livros nós temos demais. E tudo que se divulga em nosso movimento é geralmente através de livros. Só aí vem 5. Divaldo vai publicar 5 livros psicografados por ele. Saiu de Bezerra de Menezes agora, 29 de agosto, e vem mais 5 por aí, de 5 autores distintos. Muito bem, Chico deixou 503, Dona Ivone quase 30, Jorge Andréa 38, João Nunes Maia 100. Livro temos um bocado. Mas também é um investimento na área moral, área do aperfeiçoamento, da serenidade, da discussão, onde o espírita não entra nesse jogo que hoje está dominando o cenário brasileiro. Qualquer conversa sobre futebol explode, uma torcida mata a outra. Qualquer discussão na área de política incendeia. Um é o palito de fósforo, outro é o barril de pólvora. Os dois se encontram, a coisa voa pelos ares. Se é a escola de samba, se matam para saber qual é a melhor na Marquês de Sapucaí. Se é no carnaval, tem confusão. Se é dentro de casa, incompatibilidade de gênios. Só o ano passado eu fiz 700 audiências de divórcio. Só o ano passado. A maioria consensual, todas elas consensual, mas a maioria houve resultado positivo. O casal se divorciou. Quando houve litígio, mandei para a justiça comum. Vai para a justiça comum. Aqui é a justiça especial, toda consensual. Mas foram 700, toda noite, de terça ou quinta, que eu saía do posto, trabalho, ia para a mansão, Divaldo me chamava, uma terça ou uma quinta. Vem cá, meu filho, Costa, quantos casamentos você matou hoje? Eu disse, Divaldo, eu não mato casamento, ele já chega morto, eu sou coveiro, eu só enterro e faço atestado de óbito. Só isso. Ah, sim. Ele já chega aqui esfacelado. Eu ouço uma parte, eu ouço a outra, não me vou, sou mediador judicial, não me vou, vocês estão de acordo com isso? Estão. Lavra o termo, todo mundo acima e vai para o juiz homologar. Então, só hoje foram 5. Você está fazendo quanto? Eu digo 5 por dia, 25 por semana, 100 por mês. De fevereiro a dezembro, foram 700 na minha conta. Fruto de quê? Da pandemia. A pandemia demonstrou a dificuldade do casal conviver debaixo do mesmo teto e o vírus lá fora. Se sair, o vírus mata. Se fica, um ou outro matavam-se. Eles aguardaram a pandemia acabar para colocar fim ao casamento. O inimigo ou está dentro de casa, está lá fora. Portanto, a doutrina vem nos mostrar novas possibilidades de convivência harmoniosa, controla. Ninguém vai matar o ego. Ego não se mata, o ego se educa para que ele se torne uma ferramenta a serviço do self.
Ele tem que ser domesticado, e é possível. Para isso, o Espiritismo recomenda a prece, a meditação, o silêncio, as renúncias, o desapego, o perdão incondicional das ofensas. O outro agride, mas você não vai reagir? Eu sou bicho. Como é que eu vou reagir? Não sou bicho, eu sou gente. Eu vou agir. E o que é que você vai fazer? Nada. O problema é do outro que me agrediu, é o outro que está doente. Eu vou entrar na neura dele? De jeito nenhum, vou ficar em paz. Ah, mas ele atirou uma pedra e eu levei para casa e fiz um muro. A pedra dele, eu levei, feriu a mão dele. A mim não feriu, a pedra não me atingiu. Só me atinge quando eu estou endividado perante a lei. O auto permite, porque só nos acontece aquilo que está previsto na lei. O difícil é fazer as pessoas entenderem isso. Não estamos sob o jugo do acaso, não estamos sob o conceito da sorte. Não, nós estamos num universo regido por leis. Eu posso até não conhecê-las, mas elas funcionam absolutamente harmoniosas. E elas respondem a estímulo. O que eu faço é uma causa, gera uma reação. O que eu não faço é uma inércia, gera uma reação. Então eu posso me comprometer pelo que faço ou pelo que deixo de fazer. Eu tenho escolha. Quanto mais tenho conhecimento, mais tenho responsabilidade. Porque quem mais sabe, mais responsável deve ser. Então, quanto mais o Espiritismo nos ilumina, ficamos mais responsáveis diante da própria vida e da vida de terceiros. Talvez seja isso que muita gente não queira. Ou seja, a pessoa entra no Espiritismo, mas o Espiritismo não entra na pessoa. Porque a pessoa bloqueia, torna-se não porosa. Está no nosso movimento, entusiasmada, corre para lá e para cá, faz 1000 atividades. É um curisco, para lá e para cá, de flash espírita. Mas na convivência, não. Eu acho lindo isso no Espiritismo. A paciência de Divaldo, meu Deus, a humildade do Chico, né? A abnegação de Dona Ivone, né? A dedicação de Eurípides Barçanufo. A gente admira essas qualidades, mas eu não tenho essa condição nenhuma, nem quero, porque eu sou espoleta. Na última reencarnação eu fui pólvora, nessa eu sou espoleta, mexeu comigo é logo 2 pedras na mão. É bom não encostar. Pode ter sido pouco espinho na última reencarnação. Ainda voltou com alguns espinhos. A pessoa está sempre amarga, sempre difícil e não muda. Com todos os convites da vida, a pessoa tem dificuldade de fazer a mudança. É natural, não podemos violentar ninguém. A única pessoa que eu posso mudar no mundo sou eu mesmo. Ao outro eu posso dar conselho, um sorriso e um prato de canja de galinha. Ao outro só posso fazer isso. Agora a mim eu posso modificar. E por isso Emmanuel tem uma frase que diz sobre Boa Nova, né? A frase de Emmanuel é: permito a cada um ser como lhe apraz, mas exijo de mim ser como devo. Grande entendimento demonstra a criatura que vive a própria vida do melhor modo que se lhe faça possível, concedendo aos outros igualmente o direito de viver a vida como melhor lhes pareça. Emmanuel, Notas de Bem Viver. Essa é a página dele. Passei anos atrás dessa página, até que achei o livro. Comprei logo o livro para tê-lo. Mas esse parágrafo final me desmontou, porque eu vi de uma beleza e uma profundidade imensa. O outro tem direito de ser como ele é. Mas à luz do Evangelho, eu tenho que fazer modificações para refletir a proposta do Cristo, porque somos todos ferramentas de Jesus na terra, e é por nós que o Mestre atuará no mundo. Nós somos, para finalizar, a última promessa, porque a promessa de Deus para a terra foram os judeus, crença num Deus único, mas o orgulho da raça arrasou os judeus. Depois os cristãos adotaram uma nova doutrina
em que misturava princípios do cristianismo com o paganismo e se perderam. Agora Jesus passou nas zonas mais sombrias do plano espiritual e disse: quem quer reencarnar na terra para ser espírita? Eu, Senhor, eu, me leva eu. Aí Jesus, venha, todo mundo pode. Mergulhem, que eu vou determinar que a revelação seja feita pelos túmulos. Agora quem vai falar são os mortos. Eles volverão ao mundo para falar aos vivos, já que os vivos não querem entender outro vivo. Agora é o defunto que vai falar ao vivo. Olha, eu sou você amanhã. Eu estive aí, vivi aí, morri. Você estará aqui amanhã. Não venha tão ruim assim não, meu filho. Se melhore aí, eu vou lhe ajudar. Aí essa turma está nos ajudando. Páginas, mensagens, psicografias, materializações, psicofonias, quadros na psicopictografia. Todas as formas foram escolhidas. Transcomunicação, vozes, imagens na tela, aparecendo para demonstrar a realidade. E muita gente olha, acha lindo aquilo, como eu recordo, um dono de universidade, mas ele era reitor, se apresentou como, mas era dono de várias universidades no Brasil. Eu recebi um telefonema de um amigo, disse: Marcelo, eu estou aqui com fulano de tal, ele é muito rico, ele nem tem carro, ele tem helicóptero. O meio de transporte dele é um helicóptero, ele não tem carro, ele próprio me disse. Ele queria conhecer Divaldo hoje. Você leva a gente lá? Levei eles na mansão, os dois. Levei na mansão, ele conversou com o Divaldo, assistiu a palestra de Divaldo. Quando eu saí com ele, às 9h15, no estacionamento, eu disse: e aí, professor, gostou da palestra de Divaldo? Rapaz, achei lindo. Que bom, mas não entendi nada. Não entendi nada do que ele falou. Lindo, a maneira como o professor Divaldo fala é maravilhoso, não entendi nada. Ele estava bloqueado. Aí ele olhou para mim e disse: você está com fome? Eu digo: eu sou baiano, doutor. Baiano nasce com fome e morre faminto. Eu estou sempre com fome. Vamos para o coco bambu? Coco bambu. Eu disse: vamos. Eu não piso lá porque eu não tenho grana para entrar lá, né? Mas com ele, oxe. Aí me levou, peguei meu carro, estava no meu carro, levamos, fomos os três, subimos lá e sentamos. E ele disse: enquanto chega aí as refeições, você pode me aclarar reencarnação que Divaldo falou? Eu não entendi nada. Aí eu peguei o próprio papel da mesa, aquele papel americano, virei limpo. Peguei a caneta, fiz rascunhos, fiz desenho, fiz esquemas, mostrei a ele a lógica. Ele olhou do lado, olhou, disse: isso aqui, eu disse: olha, tal, na Índia, na China. Mostrei quase 30 minutos. Aí foi quando a refeição chegou. Nem assim ele disse: rapaz, lindo esse gráfico aqui, posso levar? Pode. Não entendi nada, mas vou examinar em casa. Foi embora. Quando a pessoa realmente está se impedindo de entender, ou não é seu momento evolutivo, a mensagem pode ser a mais clara. A pessoa vai dizer: lindo, não entendi nada. Se surgir uma materialização na frente, a pessoa vai dizer: que holografia linda. É holografia? Aquele jogo de luz de laser? Não. É sua pessoa querida materializada. Ah, vocês pegaram uma foto e jogaram ali. Nada, se eu passar a mão não tem nada no lugar. Que a pessoa ainda não amadureceu para ele. Mas a mensagem de Jesus veio para todos nós. A mensagem do Cristo veio nos apontar rumos novos, nos arrancar das vidas vazias para as vidas plenas, a que se refere Joana de Ângeles. Por isso, diante da doutrina espírita, seja para todos nós o cântico de esperança, a prece de gratidão, a prece que o poeta, pela psicografia do Chico, afirmaria: Pai nosso, que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escasseus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho feito de luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor.
os débitos tenebrosos, despassados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que estão distante do bem. Com a proteção de Jesus, liberta nossa alma do erro neste mundo de desterro distante da vossa luz. Que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Muito obrigado.